Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos novamente aqui. Mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Convido você aí na sua casa, onde você está agora, a se colocar de pé, cantar com alegria esse cântico que diz: Teu amor não falha. Vamos cantar juntos. Nosso Deus não falha. E essa próxima canção também fala sobre confiança. Confiar se chama essa música. Do início. Confiar, entregar-me a ti. Descansar, crer no teu agir, tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu vida.
Muito boa noite, igreja. Bom estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor juntos. Quero sempre te lembrar que você não está assistindo um culto, ainda que apareça, ou se pareça com isso, você está vendo na televisão, no seu celular, mas você está cultuando a Deus. Você está cultuando ao Senhor enquanto você canta, você está cultuando ao Senhor com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Você cultua ao Senhor quando você ouve a palavra, e você pode fazer isso agora na sua casa, onde você está. Quero lembrar você de um aviso importante. Nós, como igreja, estamos finalizando os protocolos, todas as preparações, para que no dia 13 de setembro, próximo dia 13 de setembro, a gente retorne com as atividades presenciais da nossa igreja. A gente vai passar por nossas redes sociais, por nossos grupos de informações, tudo aquilo que você precisa saber, como você pode fazer a sua inscrição para participar do nosso culto, ainda nesse primeiro momento, com 30% da nossa capacidade, tá bom? Quero também lembrar você da responsabilidade que temos como cristãos de contribuir com a obra do Senhor, e você pode fazer isso de maneira virtual. Aqui temos os dados da nossa igreja. Esses dados te ajudam a poder fazer a sua oferta, o seu dízimo, e nós temos nos preocupado em informar a igreja sobre a situação também na parte administrativa da nossa igreja, e lembrar você de algumas informações que nós, como nós usamos os recursos que Deus tem nos dado por intermédio dos nossos membros. Por exemplo, nós temos algo em torno de 37%, quase 40% da nossa receita, que é usada para a administração interna aqui do nosso ministério. Principalmente são o pagamento dos nossos funcionários, dos nossos ministros aqui da igreja, educador religioso, pastor, no caso, também, ajudando com os tributos, os pagamentos que a igreja precisa ter. Temos gastos com questões trabalhistas que nós temos aqui como igreja também. E para você saber que todo esse recurso que tem entrado aqui como igreja é usado de volta para o reino de Deus, para abençoarmos, como falamos semana passada, sobre missionários, e também para abençoar o ministério local, para servir a igreja da melhor maneira possível. Então, nós queremos lembrar que você pode fazer a sua contribuição, mas antes de Deus querer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração, porque nós somos totalmente dele. Nós precisamos confiar e entregar tudo o que nós somos nas mãos dele. Eu quero orar por você, orar com a nossa igreja, e que Deus nos prepare para também aquilo que vamos ouvir de recado da palavra dele para nós. Santo e amado Deus, obrigado porque podemos nos encontrar nesse tempo para cultuar o teu nome e para adorar ao Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão nos servindo aqui atrás das câmeras, servindo também com as canções nesse momento, e que a gente possa glorificar o teu nome acima de tudo. Aquilo que nós cantamos, pensamos, sentimos, aprendemos, ouvimos, aplicamos, seja tudo para a honra e glória do teu nome. Receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando, cantando essa música muito conhecida que diz: Preciso de ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer
Senhor Jesus, nós não somos nada sem Ti, Deus. Esse louvor, esse culto é para Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor está disponível para nós. Basta estarmos abertos a ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos de Ti. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Realmente nós precisamos de Deus e por confessarmos isso, por acreditarmos nessa verdade, nós queremos encontrar nele o nosso descanso, encontrar nele o nosso direcionamento de vida, e é por isso que a gente olha para a palavra do Senhor, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Se você tem a sua Bíblia, quero pedir que você procure agora, abra comigo, por favor, Colossenses capítulo 3, nós leremos hoje do versículo 1 até o versículo 11. Colossenses capítulo 3, de 1 a 11. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Mundo Invertido, que é uma série expositiva no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses. E ela visa olhar para a carta como ela de fato nos mostra. Nós queremos expor os temas a partir do que a própria carta nos mostra. E a carta aos Colossenses vai falar sobre um mundo que virou as costas para Deus e por isso está invertido, e que encontra, então, sentido no Senhor Jesus. Por isso Colossenses é tão belo em apresentar o Senhor Jesus a nós. Então, você vai acompanhar comigo daqui a pouquinho, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 11, mas eu quero, mais uma vez, orar com cada um de vocês, orar por nosso tempo agora com a palavra, orar para que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus e que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Vamos falar com o nosso Pai? Santo Eterno Deus, eu peço, junto com os meus irmãos nesse momento, que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor. Que possamos estar aqui sensíveis à Tua palavra, sensíveis ao Teu Espírito Santo. Que possamos viver de fato essa nova humanidade que o Senhor preparou para nós. Senhor, me ajude a não atrapalhar os meus irmãos aqui nesse tempo. E que o Senhor seja glorificado e que a Tua igreja seja edificada para a honra e glória do Teu nome. Que eu oro. Amém e amém. Bom, como eu mencionei, nós estamos no capítulo 3, que é a segunda parte da carta aos Colossenses. Segunda parte porque os primeiros 2 capítulos, Paulo vai concentrar os seus esforços em falar sobre o Senhor Jesus, falar quem Ele é, sobre sua obra e o que isso fez e deve fazer dentro da igreja. Na segunda parte, a partir do capítulo 3 e 4, os outros 2 capítulos, ele vai passar agora por uma aplicação de fato totalmente prática. Como isso afeta os meus pensamentos, como isso afeta o que eu busco, como isso afeta os meus relacionamentos com os meus familiares, com as pessoas à minha volta, com quem eu trabalho, como isso afeta o meu projeto de vida. E aqui, então, nós entramos no capítulo 3. Por que é tão importante falar dessa questão prática em Colossenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo entende ser importante aqui? Porque no contexto onde eles viviam, era comum que cristãos dissessem que creem em alguma coisa, ou verbalizassem fé, e não só cristãos, mas outros tipos de religiosidade, crerem em algo, mas aquilo não tocar na prática. E essa verdade que a gente defende, que aqueles também defendiam, muitas vezes não tocava essa vida aplicada, ou a vida prática. Tanto é verdade que Tito vai dizer no capítulo 1, que muitos afirmam conhecer a Deus, mas pelo modo de viver, muitos também o negam. E às vezes a gente até sem perceber, nega ao Senhor com os nossos atos, porque a gente não conhece ao Senhor e nem as Escrituras. A gente deve lembrar também que as religiões pagãs, que são mencionadas aqui em Colossenses e também no Novo Testamento, muitas delas não vinculavam a prática da vida comum com aquilo que eles criam. Eles podiam se adorar a um ídolo, eles podiam ofertar sobre um altar, eles podiam frequentar, vamos dizer assim, um certo hábito religioso, mas aquelas crenças de um indivíduo não tinham uma relação direta com o comportamento. Ninguém condenava essas pessoas por isso. O que a gente pode perceber é que não é de hoje que o discurso é incoerente com a prática. Não é de hoje que a fé que nós professamos intelectualmente, verbalizamos com as canções, muitas vezes não é aplicada na vida que levamos no dia a dia. Bom, por isso
que aqui o cristianismo vai apresentar um novo formato de vida para aqueles pagãos. Claro que o judaísmo já falava sobre a prática daquilo que nós sabemos, mas o cristianismo vai dar uma nova aplicação para aqueles pagãos. Vocês creem, conhecem algo, lembrando que a igreja de Colossenses não era judia, né, não era dentro de uma linhagem de Israel, então eles estavam sendo ensinados que aquilo que eles criam precisava gerar um comportamento, porque as nossas convicções, e esse aqui é um ponto importante para nós, estão intimamente ligadas com os nossos comportamentos. Seguindo então essa linha toda aqui, eu quero usar a figura de que o apóstolo Paulo está mostrando que a nossa vida se compara a uma casa. Em que sentido ela se compara com uma casa? Uma casa que está cheia de defeitos. Eu não sou alguém muito habituado a obras, nunca trabalhei com isso e não conheço muita coisa sobre isso, mas o pouco que eu sei é que às vezes a gente começa a perceber uma rachadura na parede, a gente começa a perceber uma infiltração, um problema na nossa residência, e o que acontece normalmente é que quando alguém mexe, aquilo não era só uma rachadura, mas mostra um problema maior. E se a gente só pinta aquele problema, ou a gente dá uma maquiada no que aconteceu e não resolve o problema estrutural, aquela solução é só temporária, mas não resolve o todo. A nossa vida, ela não é só algo que nós precisamos de pinturas ou de alguns reparos, mas as nossas vidas precisam de uma transformação total. As nossas casas espirituais, falando assim, elas precisam ser derrubadas para que Cristo habite e reine em nossas novas casas que Ele vai construir. Tanto é que esse texto vai mostrar que nós morremos com Cristo, Colossenses vai falar sobre isso, e nós ressuscitamos, ganhamos uma nova vida com o Senhor Jesus. Ele tira tudo que nós éramos para agora termos uma vida totalmente espiritual nele. E é isso que Cristo faz em nós. Nós e o nosso mundo invertido, todos nós como humanidade, nós não precisamos apenas de alguns reparos na nossa vida, como muitas pessoas pensam. Precisamos não apenas de alguns ajustes e consertar algumas partes, mas nós morremos para nós mesmos. E agora nós ressuscitamos com Cristo. É isso que Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 11 vai dizer. E eu quero ler com vocês, irmãos. Vamos lá? Diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revestiram-se da nova natureza e revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa, e Ele é que vive em todos. Bom, o primeiro parágrafo desse texto vai aparecer para nós nessa versão que eu escolhi aqui, dizendo, uma vez nós ressuscitamos, mas algumas outras versões aparece a palavra portanto, que vai nos jogar para aquilo que está acontecendo no capítulo 2, que nós conversamos há 2 semanas. Nessa parte da nossa conversa, portanto, remetendo aos versículos anteriores, vai dizer que as obras humanas, que os nossos próprios esforços humanos não têm capacidade de resolver o nosso problema que é espiritual. Essa era uma mentalidade que aqueles falsos mestres tinham, que qualquer esforço humano, qualquer tentativa de deixar alguma coisa de lado, podia acabar com os nossos impulsos
carnais, impulsos do pecado. E o que o texto está dizendo no capítulo anterior, que vai ser reforçado ainda mais agora, é que a mudança que nós precisamos, a mudança que o nosso mundo totalmente invertido precisa, não é operada por decisões humanas, mas é operada por Cristo. Nós não temos uma nova vida quando nós nos regramos, quando conseguimos estabelecer algumas áreas da nossa vida, mas uma nova vida de fato só é encontrada em Jesus. É por isso que o trecho que a gente vai conversar hoje ele é tão importante. Porque nós precisamos olhar que por conta de Cristo, da nossa união com Cristo, a nossa vida muda. Com Cristo, nossa casa humana é derrubada totalmente. Ele destrói a nossa humanidade para que nós possamos ter uma nova humanidade. O velho Adão, como a gente olha para as Escrituras, é deixado de lado para que o novo Adão, em Cristo Jesus, apareça com o comportamento de Cristo. Aqui nós já vemos uma informação muito importante. Nós conseguimos perceber que muitos cristãos, infelizmente, pensam no cristianismo como uma reforma moral, uma reforma de algumas áreas da vida, alguns ajustes, porque a minha vida não é tão bonita assim, eu preciso consertar algumas áreas. Mas o cristianismo não é, ou não pode ser apenas algumas reformas morais, mas o cristianismo é Cristo. O cristianismo é morrer para o velho homem e ser como Cristo Jesus. Daqui para frente, no nosso texto, nós veremos alguns imperativos. 5 no trecho que a gente vai falar, principalmente 5 imperativos na língua grega. Mas esses 5 imperativos precisam ser analisados à luz do que está acontecendo no todo, porque esses imperativos, eles acontecem só depois de termos alguns indicativos. Pô, o pastor ficou maluco, está falando só de língua portuguesa aqui. Não, eu quero dizer para você que o texto apresenta algumas ordens que nós precisamos obedecer. Mas essas ordens, elas estão vinculadas a indicativos, ou seja, a algumas realidades de quem nós somos. O que isso quer dizer ainda mais na prática? Que nós fazemos o que fazemos porque nós somos quem nós somos. Você só pode viver a vida espiritual em Jesus porque nós somos filhos de Jesus. Nós só podemos obedecer uma vida cristã porque nós pertencemos a Jesus. Sem a obra de Cristo, a moralidade cristã é só um monte de regras que tornam a vida pesada. Agora, um cristianismo que ama o Senhor Jesus, que entendeu quem é Jesus e o que Ele fez por nós, isso vai tornar a nossa vida, de fato, uma vida pelo Evangelho. E qualquer pensamento diferente desse é um pensamento desequilibrado. Alguém que olha totalmente para o Evangelho ou para a verdade das Escrituras e não quer aplicar isso, passa a ter uma vida meio que no mundo da lua, de contemplar informações, mas não aplica aquilo que está vivendo na prática. Agora, aqueles que estão preocupados só em fazer coisas e aplicar isso na prática, mas se esquecem de olhar para o Senhor Jesus, no Evangelho, na Palavra de Deus, esses passam a caminhar, como nós falamos uns dias atrás, de uma forma moralista, de forma legalista, e esse é um grande perigo. Nós precisamos de equilíbrio. Nós somos em Cristo. Algumas coisas que o texto vai dizer, e por sermos essas coisas, nós vivemos e fazemos e temos atitudes, pensamos e aplicamos tudo isso em nossa vida. Bom, pensando assim, quero conversar rapidinho com você sobre os versículos que aparecem aqui. Nós então somos convocados a olhar algumas instruções a partir do versículo 1. Olha comigo, por favor, como por estarmos em Cristo, e essa é a nossa primeira parte da conversa aqui, nós devemos ter uma mente nova. Versículo 1, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, para uma vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O trecho aqui parece mais uma vez um portanto, como eu mencionei, dizendo que, portanto, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, e essa é uma boa escolha que essa versão faz, porque o apóstolo Paulo já tem isso como realidade. Vocês da igreja de Colossenses, eu sei que vocês já conheceram ao Senhor Jesus, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês já fazem parte de uma nova vida, e isso é exatamente o que aconteceu com vocês. E por estarem em Cristo, eles têm algumas responsabilidades. E mais uma vez eu reforço aqui, que essa realidade deles estarem em Cristo reforça a ideia de que nós não temos condições de exigir uma vida cristã, uma vida moralmente comportada daqueles que não estão em Cristo. Nós precisamos apontar para Cristo, porque viver uma vida moralmente regrada, uma vida que se comporta como as Escrituras dizem, é algo de fato para cristãos,
é algo que é um privilégio e uma responsabilidade dos cristãos, porque nós morremos para o nosso velho homem e nós ressuscitamos e temos as nossas vidas escondidas em Cristo, é o que o texto vai dizer. Nós temos uma nova identidade com Cristo e em Cristo, e nós só podemos assumir essa nova identidade quando nós encontramos com Ele, nós temos a salvação. E a pergunta que eu tenho para você até aqui é: você tem certeza que você já ressuscitou com Cristo? Você tem certeza de que você já é um salvo no Senhor Jesus? Você tem dificuldade para responder essa pergunta? Quero dizer para você que todos nós, para termos paz em nosso coração de fato e certeza da salvação, nós precisamos ressuscitar com Cristo. Precisamos de uma nova vida com o Senhor. Isso nós só encontramos quando nós encontramos com o Salvador das nossas almas. E uma vez que nós pertencemos ao Senhor Jesus, o texto vai dizer que nós precisamos manter e pensar. 2 verbinhos que aparecem aqui. O primeiro deles tem a ideia de caçar, perseguir, investigar minuciosamente, com muito empenho. Ou seja, nós cristãos, ressuscitados com Cristo, que temos uma nova vida, precisamos ter a responsabilidade de, com empenho, com muito empenho, olhar para as coisas que são do alto. Ou seja, não é um esforço natural, mas é algo que nós precisamos, de fato, ter um esforço pessoal, interno, que caminha em olhar para as coisas que são do alto. Nós precisamos focar nas coisas que são do alto, e isso requer esforço capacitado por Deus, e você vai ver isso daqui a pouquinho. Mantenham, se esforcem por persistir, perseverar. Agora, o segundo verbinho que aparece aqui é o verbo pensar. E aqui, essencialmente, mostra uma realidade da vida cristã, que é uma nova mente. Pensar tem a ideia de meditar, de refletir, de ruminar. Sabe o que é ruminar? É aquilo que a vaca faz quando ela se alimenta da grama. É algo que ela faz várias e várias vezes por conta do seu alimento. Ou seja, se nós precisamos pensar sequencialmente, nós sabemos que isso não é automático para nós como seres humanos. Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos empenhar por colocar na nossa mente, por manter isso na nossa mente e por pensar com frequência no Senhor Jesus, que somente o Senhor Jesus nos vai dar o caminho correto. Nós precisamos de uma total reflexão, de um total empenho das nossas almas. Total empenho em quê? Nas coisas que são do alto. E aqui pode parecer abstrato o contexto das coisas que são do alto, mas dentro do todo do nosso trecho aqui fica claro que as coisas que são do alto são contrastadas com as coisas da terra, com aquilo que nós não deveríamos valorizar, porque Deus não valoriza em primeiro lugar, Deus valoriza primeiro o seu reino, a sua justiça e depois todas as outras coisas. O texto vai dizer que também, olhando para o nosso contexto, coisas da terra são esforços humanos. E não estamos falando aqui só de coisas da vida secular, mas estamos falando também daquilo que são esforços humanos por uma espiritualidade sadia. Lembra do capítulo 2, que as pessoas se esforçavam deixando de praticar algumas coisas, uma prática de se abster de algumas coisas para poder então viver uma espiritualidade fiel ou feliz? E o texto está dizendo para nós que nós não podemos e não devemos viver aquilo que é estritamente humano. Precisamos nos empenhar pelas coisas que são do alto. Você tenta vencer o pecado com seus próprios esforços? A verdade é que isso não é possível. Precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo para vencer o pecado. Precisamos pensar na pessoa de Cristo, na sua obra triunfante. Precisamos meditar semanalmente, diariamente no Evangelho. E a pergunta que eu tenho aqui para você é: será que você está exercitando a sua mente? Para onde você direciona a sua vida? O que ocupa a sua mente? Sobre o que você fala? Quais são os assuntos? E também é importante pensar que nosso assunto não pode ser só a igreja, porque às vezes a gente fala das coisas de Deus e não falamos do próprio Deus. É claro que a igreja é importante, o tema da igreja é importante, mas eu penso que, e às vezes eu falo com alguns amigos que também são pastores, e nós falamos tanto das coisas de Deus e não falamos do próprio Deus, do que Ele fez por nós, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, da sua ressurreição. Como é tomado o tempo das suas conversas? Será que é um conteúdo celestial? Com o que você investe mais tempo? São essas coisas que refletem o que ocupam a nossa mente. Se você só fala de assuntos triviais, passageiros, dificilmente você está sendo transformado na sua mente.
texto agora, caminhando para o versículo 5, vai dizer que uma outra instrução não é só quanto à nossa mente, mas é quanto à nossa prática de vida pura. Precisamos, por estarmos em Cristo, ter uma vida pura. Versículo 5. Portanto, façam morrer coisas pecaminosas, as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda era vazia por parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. Nessa aqui próxima parte que a gente está falando, temos 3 imperativos. Lembra que na primeira tínhamos 2, aqui temos 3. Façam morrer, livrem-se e não mintam. Os 3 que aparecem nesse trecho aqui. O primeiro deles, portanto, façam morrer. A ideia aqui é de um assassinato, de mortificar algo. A palavra, inclusive, tem a ver com aquilo que nós conhecemos hoje como necrotério, porque tem a ver com morte. É claro que o texto não está falando que nós precisamos nos matar, literalmente. O texto está falando que nós precisamos fazer morrer, sufocar aquilo que está dentro de nós que não agrada a Deus, o nosso eu interior. Porque quando nós deixamos de viver para nós vivemos para Cristo. A nossa natureza terrena precisa morrer e nós precisamos ser ativos em sufocá-la. E é importante dizer que o texto vai falar que o que está de problema é que a natureza terrena está dentro de nós. O nosso problema espiritual, veja bem, o nosso problema espiritual não são as outras pessoas. O mundo é muito assim, as influências, olha, se você não sabe, eu vivo isso por causa disso, por causa daquela outra pessoa. É claro que o nosso contexto, ele nos influencia. Mas o pecado, o problema da nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, está dentro de nós, é o que o texto bíblico diz. Façam morrer a natureza terrena que está dentro de vocês. A gente precisa tomar cuidado para parar de culpar os outros e entender que os nossos pecados ofendem a Deus. Mas Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Por isso que a nossa solução para o mundo todo não é apenas uma solução coletiva, mas começa com uma solução individual. Pessoas que foram redimidas pela cruz farão então diferença no mundo que estão. O que nós devemos fazer morrer, o texto vai dizer? Prostituição ou imoralidade sexual, que tem a ver com qualquer tipo de pecado sexual. Impureza refere-se também ao tipo de corrupção moral, que também pode se aplicar a pecados sexuais, mas corrupção moral de imoralidade, pessoas que vivem de uma maneira imoral, com fala, com tudo, tanto que o texto vai falar depois de palavras que desagradam a Deus. Paixão lasciva, que aqui mais uma vez refere-se às nossas práticas sexuais ilícitas, que aparecem também em outras passagens do Novo Testamento. Desejo maligno, e agora mudando um pouco o foco da questão sexual para um desejo interno, que é a tendência humana pelo pecado. Nós naturalmente somos inclinados, impulsionados para viver pelo pecado. E nós precisamos matar essa natureza. E Jesus nos capacita a matar essa natureza. Nós não precisamos fazer isso sozinhos. O texto ainda vai dizer que nós precisamos fazer morrer a avareza, que é idolatria. E aqui o termo poderia ser explicado como um desejo sempre por mais, um desejo inapropriado por mais. É uma insatisfação por coisas materiais, é uma insatisfação com o seu próprio corpo, é uma insatisfação porque você não tem aquilo que você desejaria ter. Essas coisas nós precisamos fazer morrer. E aqui nós percebemos que a nossa luta tem a ver com aquilo que nós adoramos, com aquilo que está dentro do nosso coração. É sempre sobre o que nós adoramos. E nós podemos dizer que adoramos a Deus, mas muitas vezes nós adoramos os nossos desejos, adoramos pessoas, adoramos coisas e deixamos de adorar o Senhor. Os nossos desejos precisam ser inclinados para o Senhor. Por isso que o apóstolo vai dizer que nós precisamos matar o nosso eu. E parece simples, mas isso é tão sério que o texto vai dizer que são essas coisas, veja bem comigo, que geram a ira de Deus no versículo 6. Por conta dessas características que nós temos na nossa humanidade, a ira de Deus pesa sobre a humanidade.
E a ira de Deus atingiu o Senhor Jesus naquela cruz. O texto ainda vai dizer, que é o segundo imperativo, agora é o momento de se livrarem. Lembra que nós precisávamos matar algumas coisas, mas tem outras coisas que o texto vai dizer que é livrar. A ideia é de remover, retirar, deixar de lado, ou como nós fazemos, tirar uma roupa. Você vai chegar na sua casa, num momento que você foi trabalhar, de uma festa, de algum momento que você vai, e você tira aquela roupa para tomar um banho, para se trocar. O que o texto está dizendo é que nós precisamos tirar de uma vez por todas as características da velha humanidade. Quando nós, o texto vai dizer, ainda fazíamos parte desse mundo. Essas características não fazem mais parte de nós. Isso não nos pertence mais, como diria um jargão da televisão. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós fazíamos parte desse mundo, mas agora nós fazemos parte do reino do seu amor. Então nós precisamos nos despir de algumas coisas. E o que nós precisamos tirar? Veja comigo a continuidade do texto que diz, nós precisamos tirar a ira. Pastor, eu sou um cara irado. Irado tem a ver com o sentimento de desprezar algo ou alguém, ficar com raiva de alguém. Indignação, que é um intenso desprazer ou inimizade, que procura vingança. Você fica indignado com alguém, você se afasta de alguém, e é como se você lentamente estivesse tentando queimar alguém, queimar alguma situação, e isso não agrada ao Senhor. O que mais precisamos tirar? O texto vai dizer, maldade, que é aquilo que tem má qualidade, que vai contra a vontade do Senhor. Maledicência, agora ele vai para os pecados da fala, que são blasfêmias, falar um discurso abusivo contra alguém, ou inventar coisa de alguém, ou até com discurso de que é verdadeiro, fazer fofoca. Você fala muito sobre os outros, o texto vai dizer que nós precisamos tirar isso da nossa vida. Além disso, o texto ainda vai dizer que precisamos tirar das nossas vidas uma linguagem obscena no falar. Isso vale para pequenas brincadeiras, isso vale para aquilo que nós postamos, aquilo que nós curtimos, aquilo que nós repassamos para alguém. O texto ainda vai dizer num outro imperativo, que nós como cristãos precisamos não mentir, precisamos não estar relacionados à mentira, à falsidade, e aqui inclusive as mentirinhas brancas, como fala que eu não estou em casa, ou eu vou, mas depois eu não cumpro com a palavra. Como que é possível matar a nossa natureza pecaminosa? Isso parece impossível, e de fato é, porque não existe mortificação dos nossos pecados se nós não conhecermos a cruz de Cristo. E o texto vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, porque nós nos identificamos com Cristo. Matar a carne, sufocar a carne, tirar coisas da nossa vida é possível. Fazer isso é possível apenas quando nós não alimentamos a carne. Nós precisamos fazer a carne morrer de fome. E para fazer a carne morrer de fome, nós precisamos alterar alguns dos nossos hábitos, a forma com que nós usamos a internet, o tipo de conteúdo que nós consumimos, os livros que nós lemos, as informações que nós temos. Nós precisamos aprender a filtrar essas coisas, porque muitas dessas coisas sutilmente nos atrapalham de enxergar mais da vontade de Deus. Muita gente tem opinião formada de muita coisa, mas pouca gente tem opinião formada a partir da verdade que vem das Escrituras. E você precisa conhecer as suas lutas, identificar as suas lutas, mas você precisa também lutar as suas lutas. Porque pessoas muitas vezes identificam, sabem as suas falhas, sabem os seus defeitos, e muitas vezes achando que só por dizer e por concordar com os defeitos que a palavra de Deus nos apresenta, aquilo já é suficiente. Meu irmão, minha irmã, em Cristo nós temos tudo que nós precisamos para viver a vida e a piedade, para deixar as coisas do velho homem, como nós vamos ler aqui agora, e viver a nova realidade de vida. Como que é possível então deixar a natureza pecaminosa? Conheça mais sobre o Senhor Jesus. E por último, uma última instrução que o Paulo vai deixar para a gente nessa parte, é que nós, por estarmos em Cristo, devemos ser como Ele. Versículo 10 e 11. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele.
Nessa vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos nós. Vive em todos. Nesse trecho a gente vê uma tríplice palavra que aparece também em Efésios de Paulo, um pensamento que ele tem, que é 3 palavrinhas aí: despojar, renovar, revestir. Por que ele está falando sobre isso? Porque em Cristo nós podemos viver essas realidades. Em Cristo nós podemos remover, nos despir da nossa natureza terrena, tirar completamente a nossa veste, é o que a palavra quer dizer. Nós podemos tirar a nossa roupa pecaminosa. Em Cristo nós podemos revestir, colocar uma nova roupa, nos vestir de uma maneira agora santa. É um vestimento que tem a ver com um marco novo. Nós agora temos uma casa nova marcada pelo Senhor Jesus. E nós também seremos renovados, e aqui o texto vai falar sobre conhecimento. A nossa mente muda, os nossos desejos mudam. Ou seja, o objetivo da nossa vida passa a ser como Cristo sempre, semelhante a Cristo, o texto vai dizer. Porque Deus muda a nossa mente, nós deixamos de nos vestir com os nossos pecados, mas nós nos revestimos de Cristo, porque nós vamos nos tornar como o Senhor. E se Ele diz que esse é um objetivo, isso quer dizer que é possível, que é possível. E aí, eu quero aplicar para você e para mim como igreja, que o nosso trabalho, então, é ajudar todo crente, inclusive, a começar de mim, a ser como o Senhor Jesus. E aí a minha pergunta para você é: quando que isso termina? Quando que termina o trabalho com cada um dos nossos irmãos de serem parecidos com Cristo Jesus? Só na glória, só quando estivermos plenamente com o Senhor no céu. Muitas pessoas se perguntam como que podem se livrar da minha vontade, como eu posso me livrar da minha vontade, como que eu posso deixar minha vontade de lado? E isso parece ser um eterno conflito. Mas muitas vezes nós queremos abraçar a vontade de Deus sem deixar as nossas vontades de lado. Muitas vezes nós queremos, e aí preste muita atenção na ilustração, nós queremos colocar uma roupa nova, queremos nos vestir de maneira limpa, sem tirar a roupa velha, sem tirar a roupa suja. Imagina, eu tenho um bebê em casa, eu tenho usado muitas ilustrações agora, acho que isso é comum dos pastores que viram pais. Mas imagina que eu vou vestir o meu bebê, o Tito, para ir para algum lugar, para ver alguém, e eu coloco uma roupinha muito limpa, muito cheirosinha, mas ele está sujo por baixo das roupas. Não faz sentido. Ou apenas colocar uma vestimenta, sendo que embaixo está tudo sujo, sem passar um desodorante, pensando em nós adultos. Porque o que Deus quer operar em nós começa internamente e não apenas externamente. Perceba, tem a ver com o externo, mas o externo só corresponde àquilo que nós somos internamente. É Cristo em nós, o texto vai dizer, Cristo em nós, porque Ele está em nós. Lembra? Cristo em nós, a esperança da glória, Ele está em nós. E por fim, essa nova humanidade não precisa mais de antigas divisões. O texto vai dizer que não é importante mais quem nós éramos, porque é importante quem Cristo é em nós. O texto vai dizer que pouco importa o nosso estado civil, pouco importa a cor da nossa pele, pouco importa o nosso peso, a nossa altura, a nossa idade, porque Cristo é tudo em todos. Eu não quero mais ser o João, eu quero ser como o Senhor Jesus é. E meu irmão, esse é o meu desejo para você, esse é o meu desejo para a nossa igreja. O Evangelho é para todos, brancos, negros, altos, baixos, ricos, pobres, porque é o Evangelho que transforma a vida das pessoas. O Evangelho e somente o Evangelho. A morte de Cristo cortou os vínculos que nós tínhamos com a nossa sociedade, com o nosso mundo invertido, porque agora o nosso vínculo não mais está com a sociedade, mas está com o Senhor Jesus. Por isso, o que você não pode esquecer hoje é que quando estamos em Cristo, tudo muda em nossas vidas. Quando estamos em Cristo, tudo muda em nossas vidas. A nossa mente muda, porque nós deixamos o que desagrada ao Senhor e nós somos renovados, reconstruídos. Deus destrói tudo que nós somos para nós sermos reconstruídos para a sua honra e para a sua glória. O mundo que estava invertido é transformado pelo Senhor Jesus.
Nós fomos ressuscitados com Cristo. Isso quer dizer que nós cortamos o vínculo com o mundo invertido, com os nossos valores invertidos, com os nossos sonhos invertidos, com as nossas práticas pecaminosas, com os nossos compromissos do nosso coração que são pecaminosos. Quando estamos em Cristo, a nossa mente muda, o que buscamos, desejamos todos os dias. Quando estamos em Cristo, nós fazemos morrer o que o desagrada, nós tiramos aquilo que o desagrada. Porque não é uma obra externa, é uma obra interna que se passa para o lado externo. De maneira muito prática, meu irmão, eu quero te encorajar a fazer a seguinte oração hoje. Deus, mostre o meu pecado. Mostre o que em mim não te agrada. Meu irmão, quando acabar essa nossa palavra, vá para o seu quarto, pense o que Deus te desagrada na minha vida e eu quero ser transformado. E mostre, Deus, por favor, e essa pergunta é difícil de fazer, mas sinceramente fala assim, Deus, o que eu estou alimentando na minha vida que tem me afastado de Ti, e eu quero então tirar. Você tem coragem de pedir isso para Deus? Deus, o que eu preciso tirar para Te agradar? E Deus vai te mostrar, mas você precisa fazer aquilo que você está pedindo para o Senhor. Dependa do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Mire também nas motivações do seu coração. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero desobedecer a Deus nisso, naquilo? Porque não adianta a gente trabalhar só com o externo se a gente não trabalhar o nosso coração. Não tem apenas uma cultura do cristianismo, mas queira as coisas certas. Se humilhe diante de Deus. Deus, eu tenho maus desejos. Muda inclusive os meus desejos, Senhor. Porque fazer morrer a carne só é possível quando nós não alimentamos a carne. E só é possível para aqueles que têm o Espírito Santo morando dentro dos seus corações. Talvez você precise mudar alguns dos hábitos de como você usa a internet. Talvez você precise deixar uns objetivos que você tem de vida. Porque esses objetivos têm te atrapalhado de seguir o Senhor Jesus. Talvez você precise repensar tudo na sua família, os horários, como vocês conversam, as estruturas, e só isso vai mudar totalmente o tipo de relacionamento que você tem com o Senhor, e isso é o mais importante sobre você. E não desista, meu irmão. Persevere. Persevere, porque cada transformação, ela é gradual. É diária. Muitas vezes as pessoas desistem de uma dieta, ou de uma academia, de um exercício físico, porque querem resultados imediatos. Meu irmão, minha irmã, a vida cristã não é um tiro curto, mas é uma maratona. E nós precisamos caminhar renovados pela mente, nos despindo do velho homem e sendo revestidos de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus querido, Pai de amor, obrigado pelo Senhor ter enviado Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. E obrigado porque nós ressuscitamos com Cristo quando nós entendemos a salvação. Obrigado porque isso nos possibilita ter a nossa mente transformada, o nosso coração transformado. Obrigado por podermos cultuar ao Senhor e viver para Ti. Deus nos transforma em uma humanidade nova, que não seja mais compatível com esse mundo invertido, mas que seja compatível com o reino dos céus. Capacita cada um dos meus irmãos que estão agora cultuando o Teu nome, e me capacita, que a nossa igreja seja renovada pelo Senhor. Pai querido, que o Teu grande amor nos inunde, que a graça que temos em Cristo Jesus nos capacite a viver aquilo que aprendemos hoje, e que o Teu Santo Espírito nos console e nos direcione a cada momento. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Essa última canção fala sobre isso, que o pastor João acabou de falar. Fala sobre só em Cristo podemos confiar. Ele é nossa força, luz, canção. Amém? Vamos cantar juntos esse belo hino que exalta o nome do nosso Deus. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala.
há mais culpa ou medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um culto prestado a Ti, Senhor. Muito obrigada, porque só em Ti encontramos a paz que necessitamos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Fique com Deus. Até o próximo domingo, irmão.